Esse é um dos vídeos que eu faço com o maior prazer na minha vida, porque é um vídeo que enaltece o nosso grande Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio à Terra e morreu por nós, né? Aquele amado de Jeová, que ele enviou à Terra e morreu por nós, né? Por nossos pecados. Então, eu faço com muito orgulho esse vídeo, eu tenho certeza que todos vocês vão gostar muito da abordagem que nós vamos falar aqui especificamente sobre a origem da escrita e do nome de Jesus Cristo. Nós vamos viajar um pouquinho no tempo aqui para que a gente possa entender, né, alguns detalhes importantes acerca desse nome, tá? Então, tanto em português como em espanhol, em inglês ou em alemão, a forma escrita para Jesus é exatamente a mesma. Porém, tem um detalhe. Em cada um desses lugares, nós vamos exprimir a leitura de uma forma diferente. Por quê? Porque o J vai ter som diferente e o S vai ter som diferente também, tá? Em português, simplesmente lemos Jesus, né? Mas o espanhol, o J, ele tem som de R, RR, na verdade, né? Então seria Jesus, né? Jesus, entendeu? O S lá também tem o som, o S mesmo sendo entre vogais, ele tem som de S de sapo, né? Então a leitura já é um pouco diferente, embora a escrita é a mesma, né? Tá? Mas se você for na Espanha e falar Jesus, todo mundo sabe quem que é. Se você falar Jesus, eles podem até dar uma associada ao nome, né? Falar, ó, não é Jesus? É isso mesmo. É o mesmo que nós estamos falando. Então, em português, nós pronunciamos de uma forma, o espanhol vai pronunciar de outra, diferente, né? O inglês vai pronunciar mais diferente ainda, né? Jesus, Jesus. Aqui tem um som quase que de um I, né? E aqui é DJ, seria uma espécie de um DJ, Jesus, né? Alguma coisa assim. Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, viu? E em alemão, a leitura vai ser totalmente diferente das anteriores. Eu coloquei aqui a transliteração, apenas a transliteração das letras que estão aqui para você, tá? Será mesmo, ó, Jesus, tá? Esse S aqui também tem som de dois S juntos, tá? Então, Jesus será a leitura em alemão. E foi do alemão que se criou a base para todas as demais Bíblias posteriores serem traduzidas. Então, o primeiro a escrever nessa forma aqui foi em alemão, possivelmente Martim Lutero, ou talvez algum antecessor muito próximo dele, que usou essa forma de escrita, que criou um padrão para se traduzir para outras versões da Bíblia, né, em outras línguas, toda a Bíblia. Então, esse foi o padrão estabelecido. Depois dele, veio inglês, espanhol, português, etc. Então, este é o padrão na língua europeia e na língua americana, né, latina, estabelecido, tá? O nome, né, a fonética assumirá sons diferentes em cada país ao qual chegar. O J vai ter um som diferente, né, como nós já mostramos aqui em cima, né? O S vai ter som diferente, em alguns lugares vai ter som de SS, em outros vai ter som de Z, né, como no caso aqui do Brasil, tá bom? Então é apenas uma adaptação fonética que nós temos em cada país, tá? E de onde veio esse nome em alemão? Ele veio do grego, olha aqui, ó. É dessa forma que se escreve o nome Jesus em grego, tá? Então você lê assim, ó, Ie, ó, aqui é Ie, e aqui, ó, é Su, tá? E aqui é o S final, então Jesus. Coloquei a transliteração aqui do lado para vocês verem, tá bom? Essa é a forma que se lê. E o grego tirou de onde esse nome? O grego tirou do hebraico. Era muito comum nos dias de Jesus Cristo a forma abreviada, que eu vou mostrar para vocês de qual que é, do nome de Jesus Cristo. Era isso aqui, ó, Yeshua, tá? Fazer assim fica mais fácil, né? Yeshua, tá bom? Está a transliteração aqui do lado para vocês verem, ok? Por que eu digo forma abreviada? Porque a forma original, padrão, é esta aqui, ó. São duas formas escritas, tá? Ó, Yehoshua, aqui do lado, Yehoshua. Aqui tem um vav como auxiliar da consoante. E aqui não, aqui é apenas a pontuação. Essa pontuação apareceu uns 600 anos depois de Jesus Cristo, tá? Mas se escrevesse apenas assim, sem qualquer pontuação, as pessoas leriam Yehoshua, e leriam aqui também Yehoshua, tá bom? Essa é a primeira forma, né,
que aparece nas escrituras, com o tempo, com a simplificação da língua, nós temos o hábito de fazer isso, acabou ficando apenas Yeshua. Apenas o Ro aqui, ó, o Ro, o som do Ro foi tirado fora, ficou Yeshua, tá bom? E o que significa Yehoshua? Aí você volta mais um pouquinho, olha aqui, ó. Yehoshua é a junção do nome de Deus mais a palavra Yashá, tá? Aqui significa salvar. Aqui ela está conjugada, significa salvação. Então você pega as iniciais do tetragrama Yehová. Ó, Yehová. A última consoante muda. Você pega as iniciais do tetragrama Yeho, e coloca aqui, ó, Yeho. Aí você tem Yashá aqui na frente, ó, né, que ficou da forma Shua, tá? Então ficou Yehoshua. Então Yehoshua significa Jeová é salvação, é uma forma abreviada de dizer que Jeová é salvação, ou Yehová é salvação, tá bom? Esse era o nome, por exemplo, de Josué, né, e muitos outros nomes, né? Era um termo comum das escrituras, tá? Empregado, obviamente, ao nosso Senhor Jesus Cristo também, tá? Já nos dias de Jesus, essa forma já era quase que não utilizada mais, mas a forma simplificada, ou a forma abreviada, tá? Aí, tanto os discípulos de Jesus como os escritores, eles tiveram uma certa dificuldade, aqueles que falavam grego, para pronunciar Yeshua. Por quê? Deixa eu coloquei aqui embaixo para vocês entenderem. Ó. No idioma grego, não tem as letras ou o som do J, do G de gema, V de vaca, CH de chá, né? E o X de chá também, som de chá, né? Ou de chi, tá? Coloquei algumas palavras aqui para vocês terem uma noção da dificuldade que os gregos teriam para traduzir essas palavras para o grego. Para nós é muito comum falar jarro, gema, vaca, chinelo, xícara, né? Mas eles teriam muita dificuldade, porque eles não têm as letras e eles não têm som correspondente para essas palavras aqui, ó, jarro. Então, possivelmente, eles usariam aqui iarro, né? Colocariam aqui a letrinha do som do i, tá? Ficaria iarro. Eles têm até o som do G, mas o fechado, né? Que nós falamos. Não seria gema, né? Eles nunca leriam gema, eles leriam gema. O som do V geralmente é substituído pelo B, ficaria abaca. O som de chinelo e xícara, que são duas letras diferentes que nós temos aqui, possivelmente eles colocariam aqui o S de sigma, né? O sigma, que é som de S, ficaria sinelo e xícara, tá bom? Possivelmente eles fariam isso para traduzir ou transliterar essa palavra para o grego. Por quê? Porque eles não têm esse som. Então eles tiveram uma dificuldade muito grande para pronunciar em grego e posteriormente escrever em grego o som de Yeshua, né, que já era a forma abreviada muito comum naqueles tempos. Né? Eles já não falavam Yehoshua, como centenas de anos antes. Então eles falavam apenas Yeshua. Tá? E agora, como é que faz? Então eles fizeram, o IE ficou fácil, ó. O IE está aqui, ó. O IE está aqui, ó. IE está aqui. Quando chegou na hora do Shu, eles colocaram o Su no lugar. Foi a substituição que eles fizeram, uma chamada adaptação linguística para o idioma. Então eles colocaram Su no lugar do Shu. E quando chegou aqui no final, ia ficar Yeshua, né? Eles encontraram outro problema. Por quê? Porque em grego, nomes próprios que finalizam com som de A, esse som aberto de A, são nomes femininos. Então imagina só colocar um nome feminino, né? Uma adaptação do nome feminino no Filho de Deus. Não ficaria nada bem. Então o que eles fizeram? Eles trocaram o sonzinho do A final também por outro sigma. Então houve duas adaptações. Uma de Shu para Su e uma de A para som de S no final. E acabou ficando então, olha, Jesus, né? Tá aqui a transliteração do lado, tá? Mas o significado do nome não mudou nada. O significado de Jesus, o que é? É o mesmo do hebraico, que é o mesmo de Yehoshua, que significa Yehová. Yehová é salvação, né? Aqui é salvar, né? Yehová é salvação. O significado não mudou nada, tá? E quando foi escrita pela primeira vez nesta forma que nós conhecemos muito bem na língua portuguesa e nós usamos, entendeu? Foi em alemão por volta do 14º século, tá? Então, talvez por Martim Lutero ou talvez por algum
teólogo, né, próximo dele. A primeira vez que apareceu o nome Jesus foi em alemão, dessa forma que você está vendo aqui, ó, que exprime exatamente o mesmo som que se exprime em grego, né? Eles leem Jesus, tá vendo? Olha só. E essa forma aqui, ela foi emprestada, pode-se dizer, né, por outros idiomas que vieram posteriormente quando a Bíblia foi traduzida para o inglês, espanhol, português, etc. Só que em cada país, como chegou essa escrita, o som, ele vai ter, a fonética vai ser diferente, né? Porque cada um vai ter um som diferente para o J. O S, às vezes, vai ter um som áspero, às vezes vai ter som de Z, né? Como é o nosso caso, por exemplo. Nosso aqui, o J tem um som completamente diferente dos outros países, né? Eu já expliquei para vocês no início, né? Nós lemos Jesus, o espanhol, ele lê Jesus, o inglês vai ler Jesus, né, que tem um som diferente, a escrita é a mesma, mas o som vai ser diferente, né? E o alemão, ele vai ler Jesus, exatamente como está escrito em grego o nome do Filho de Deus, ó, Jesus, exatamente a mesma coisa, tá? Mas o significado do nome não modifica, né? O significado é esse aqui, ó. Yehová é salvação, Yehová é salvação. Yehová, forma hebraica, evidentemente, abreviada, quer dizer, Jeová é salvação. Então, o nome Jesus, independente do idioma onde chegou, significa Jeová é salvação. Então, o nome Jesus Cristo enaltece ele, né, como aquele enviado por Jeová para nos salvar, nos resgatar do pecado, como também enaltece aquele que deu origem, né, à salvação, que é o próprio Jeová, ok? Então, nós temos apenas uma adaptação fonética, não tem nada de adulteração, não tem nada de errado nisso. No vídeo anterior, eu falei sobre como se chega à pronúncia do tetragrama, né? Se você olhar no canal, você vai ver isso, ó. Essas são as letras do tetragrama, Yehová. Aí nós fizemos aqui uma abordagem mostrando nomes teofóricos, que tem as iniciais do nome de Deus, e chegamos finalmente à conclusão, né, de que a leitura possível seria Yehová, né? Com o advento do J, ficou Jeová, como você está vendo aqui, e a forma simplificada em português. Então, isso aqui é apenas uma adaptação fonética, linguística, para o nosso idioma, para exprimir o nome de Deus. O mesmo se dá também com o nome de Jesus Cristo. Quando você volta no tempo, né? Você pega lá do passado para cá, você vai vendo que Jeová, ele inseriu o nome dele em alguns personagens. Esse nome foi colocado, por exemplo, em Josué e muitos outros servos de Deus do passado, né? Nos dias de Jesus Cristo, principalmente, essa era a forma comum de exprimir o termo Yehová, já sem o Rô, né? Sem o som do Rô aqui, mas com o mesmo significado de que Jeová é salvação. Então, são apenas adaptações linguísticas, fonéticas, que foram dadas. Daqui para cá é que teve grande mudança, né? Daqui para cá não, mas daqui para cá teve grande mudança, você viu aí, né? De Chu para Su, de A para S, né? Teve uma grande adaptação aqui na escrita e também na fonética, entendeu? Não tem nada de errado nisso aqui, por quê? Porque nós vamos exprimir o som que foi criado, de acordo com essas letras aqui, que certamente indicam que nós estamos falando, enaltecendo o Filho de Jeová, Jesus Cristo. Da mesma forma que nós usamos também Jeová, que é a forma adaptada para o português. Forma adaptada para o português, forma adaptada para o português. Não tem nada de errado e nós podemos de fato usar esses nomes, né, para enaltecê-los. Jeová como o nosso Deus, o único Deus, e Jesus como Filho de Deus, o nosso Salvador, enviado por Jeová. Ok? Espero que todos vocês gostem desse vídeo. Aguarde os próximos que nós faremos, com abordagens, com temas, né, profundos como esse aqui. Todos eles, de fato, enaltecem nosso Deus Jeová e também nosso Salvador Jesus Cristo. Até lá, um forte abraço a todos e fiquem todos com Jeová.